Olá! Sejam muito bem-vindos no canal Cristo Vive. O intuito desse canal é trazer uma reflexão sobre as mensagens que Deus deixou para nós através das Escrituras Sagradas. E hoje, em nosso vídeo, vamos falar sobre o Salmo 11, citando o contexto histórico e cultural, o significado dos versículos, bem como a mensagem principal. Além de fazermos uma aplicação do ensinamento deste salmo para os dias de hoje. E no final, faremos uma oração com base neste salmo. Antes, gostaria de convidar a você que ainda não seja inscrito no canal, clique no botão de inscrição logo abaixo e ative as notificações para não perder nenhum de nossos próximos vídeos. Vamos para o conteúdo. O Salmo 11 é um dos salmos atribuídos ao rei Davi. Este salmo foi escrito durante um período de perigo e incerteza, quando os inimigos de Israel estavam ameaçando a nação, e a fé dos crentes estava sendo testada. Embora não seja possível determinar exatamente em qual momento da história de Israel o salmo foi escrito, é possível que tenha sido escrito durante as muitas guerras e conflitos que ocorreram ao longo dos anos, incluindo a época em que Davi era perseguido por Saul. Culturalmente, o Salmo 11 reflete a forte tradição de confiança em Deus que caracterizou a religião e a cultura de Israel. Para os hebreus, Deus era visto como o protetor da nação e a fonte de toda a justiça e bondade. A crença em Deus era central para a identidade nacional e a vida cotidiana dos israelitas. O Salmo 11 é uma bela expressão de confiança em Deus em tempos de perigo e incerteza. É composto por 7 versículos que revelam a fé do salmista no poder e na proteção de Deus. A mensagem do Salmo 11, no entanto, permanece relevante para todas as épocas e culturas, já que ele expressa confiança em Deus como nosso refúgio e fortaleza, mesmo em meio aos perigos e desafios da vida. Significado dos versículos. No primeiro versículo, o salmista diz: "No Senhor me refúgio." Como vocês podem dizer à minha alma, foge como um pássaro para o monte. Essa é uma declaração forte de confiança em Deus, que é visto como um refúgio seguro em tempos de perigo. O salmista está dizendo que não vai fugir, mas sim permanecer firme e confiante em Deus. No versículo 2, o salmista descreve os perigos que o cercam. Porque os ímpios armam o arco, ajustam suas flechas às cordas para atirar, as escondidas, contra os retos de coração. Nesse versículo, o salmista está descrevendo os ímpios como ameaças violentas, que buscam prejudicar os justos. Ele está reconhecendo o perigo que está à sua volta, mas ainda assim confiando em Deus. No versículo 3, o salmista faz uma pergunta retórica: quando os fundamentos são destruídos, que pode fazer o justo? O salmista está se referindo à crise e à destruição que ocorrem quando os fundamentos da justiça são ameaçados ou derrubados. Ele está questionando o que pode ser feito em meio a essa crise. A resposta é: confiar em Deus. No versículo 4, o salmista declara a santidade de Deus. O Senhor está no seu santo templo, o trono do Senhor está nos céus, seus olhos observam, suas pálpebras examinam os filhos dos homens. Aqui, o salmista está enfatizando a santidade e a soberania de Deus. Ele está dizendo que Deus está no controle, observando tudo o que acontece, e julgando justamente. No versículo 5, o salmista declara a justiça de Deus. O Senhor prova o justo, mas o ímpio e aquele que ama a violência, ele odeia. O salmista está dizendo que Deus testa os justos para prová-los e fortalecê-los, mas odeia aqueles que amam a violência e a maldade. No versículo 6, o salmista fala da justiça de Deus novamente. Sobre os ímpios ele fará chover brasas ardentes e enxofre. Um vento abrasador será o quinhão da taça deles.
Aqui, o salmista está descrevendo a punição que virá sobre os ímpios. Ele está enfatizando que Deus é justo e retribui a maldade. No versículo 7, o salmista conclui o salmo com uma declaração de confiança em Deus. Pois o Senhor é justo, Ele ama a justiça, os retos verão a sua face. Aqui, o salmista está dizendo que Deus é justo e ama a justiça, e que aqueles que são retos em coração serão recompensados por verem a face de Deus. Mensagem principal do Salmo 11. A mensagem principal do Salmo 11 é a importância de confiar em Deus em meio às adversidades e perigos da vida. O salmista enfrentava ameaças e perseguições de seus inimigos, mas ao invés de fugir ou se desesperar, ele confiava em Deus e em sua justiça. O Salmo nos ensina que, mesmo quando tudo parece estar perdido, Deus está no controle e podemos confiar nele para nos proteger e nos guiar. A mensagem do Salmo 11 é uma mensagem de esperança e confiança em Deus, mesmo em meio aos momentos mais difíceis da vida. 4 aplicações deste salmo para os dias de hoje. Primeiro, confiança em Deus em meio às adversidades. Assim como o salmista confiou em Deus em meio às ameaças de seus inimigos, nós também podemos confiar em Deus em meio às adversidades da vida. Quando enfrentamos problemas e dificuldades, devemos lembrar que Deus está no controle e que podemos confiar nele para nos proteger e nos guiar. Segundo, permanecer retos diante de Deus. O Salmo 11 nos lembra da importância de mantermos nossos corações retos diante de Deus. Devemos buscar viver de acordo com a sua vontade e com seus mandamentos, para que possamos contemplar a sua face. Terceiro, buscar a justiça de Deus. O salmista afirmou que Deus é justo e ama a justiça. Devemos buscar viver de acordo com a justiça de Deus, buscando fazer o bem e ajudando aqueles que estão em necessidade. Quarto, não se desesperar em tempos difíceis. O Salmo 11 nos lembra que não devemos nos desesperar em tempos difíceis, mas sim confiar em Deus. Mesmo quando parece que tudo está perdido, podemos ter a certeza de que Deus está no controle e que Ele nos protegerá e nos guiará. Agora, faremos uma oração do Salmo 11. Querido Deus, nós te agradecemos por nos mostrar, através do Salmo 11, que podemos confiar em Ti, em meio às adversidades e perigos da vida. Pedimos que o Senhor nos ajude a permanecer firmes em nossa fé, mesmo quando enfrentamos dificuldades. Ajuda-nos a manter nossos corações retos diante de Ti, buscando sempre viver de acordo com a Tua vontade e com os Teus mandamentos. Dá-nos a coragem de buscar a justiça e a bondade em tudo o que fazemos, ajudando aqueles que estão em necessidade e promovendo a paz e a harmonia em nossos relacionamentos. Senhor, quando enfrentarmos momentos difíceis e parecer que tudo está perdido, ajuda-nos a lembrar que Tu estás no controle e que podemos confiar em Ti, para nos proteger e nos guiar. Fortalece a nossa fé no Senhor, e nos ajuda a permanecer firmes, confiantes em Tua justiça e em Tua misericórdia. Obrigado, Senhor, por nos amar tanto e por cuidar de nós em todos os momentos. Pedimos que o Senhor continue a nos abençoar e a nos guiar, ajudando-nos a seguir em frente com esperança e confiança em Ti. Pedimos também que o Senhor abençoe a todos que assistiram a este vídeo, e possa atender aos seus anseios, conforme a Tua vontade. Que possamos meditar neste salmo, aplicando os seus ensinamentos. É no nome santo, bendito e poderoso de Jesus Cristo, que oramos e pedimos. Amém. Chegamos ao final de mais um vídeo. Meus amigos e amigas, o Salmo 11 é uma mensagem poderosa para nós hoje. Quando estamos cercados por perigos e ameaças, podemos confiar em Deus, sabendo que Ele está no controle, e que é justo,
Devemos manter nossos corações retos diante de Deus, assim como o salmista, e confiar que Deus nos protegerá e nos guiará. Por isso, quero incentivá-los a se inscreverem em nosso canal Cristo Vive, para que possam receber mais mensagens poderosas da Palavra de Deus. Não se esqueçam de curtir e compartilhar este vídeo, para que possamos crescer e alcançar mais pessoas com a mensagem do Evangelho. Que Deus abençoe a todos!